Caçar animais silvestres é proibido no Brasil. Quem é flagrado praticando esse ato é autuado por crime ambiental, pode ser preso e ainda ter que pagar multa de até R$5.000 por cada animal morto. E mesmo com todas as punições, ainda existem muitas pessoas que se arriscam atrás dos bichos. E há quem faça isso por simples diversão e costume. Mas e quando a situação muda e a caça é feita apenas para a sobrevivência? Você acha certo que alguém seja preso por ter matado 2 jabutis para alimentar a própria família? A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Acredito que seria um exagero, né? Mas assim, tem que pensar o seguinte, que se existe uma lei que proíbe a caça, né, dos animais silvestres, tem que repensar isso, né? Mas uma multa bem aplicada seria interessante. Não, eu acho que não precisa disso. Eu acho que eles podiam prender outras pessoas que estão roubando coisas piores, matando, que é o pior. Se for para alimentação da pessoa, não deveria ser preso. Agora, sim, para caçar por caçar, sim, deveria ser preso, né? A pessoa que necessita daquele alimento não deveria cumprir uma pena por aqueles que não se alimentam do animal, né? Mas foi o que aconteceu com um homem morador de Roraima. Ele foi acusado de crime ambiental depois de ter sido pego em flagrante pela equipe de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Estado, na posse de 2 jabutis que ele matou para alimentar a própria família. O caso chegou ao TRF da Primeira Região. De acordo com o entendimento do relator, juiz federal Marcos Vinícius Bastos, o acusado foi absolvido por ter caçado para a própria sobrevivência e a de seus dependentes, ato que não ameaça a fauna. A alegação dele, acusado, era de que a caça era para subsistência e os animais iriam ser utilizados para consumo próprio, né? De sorte que foi essa questão, ele aqui ingressa no tribunal com um habeas corpus, querendo trancar a ação penal em curso na seção judiciária de Roraima. O tribunal acabou entendendo que essa conduta era penalmente insignificante, ela não configurava um crime ambiental, e entendeu também que a caça era uma caça para subsistência, o que também foi apresentado como outro argumento para descaracterizar o ilícito penal. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que dispõe de mais de 300 unidades de conservação ambiental em todo o país e distribui equipes preparadas para combater qualquer tipo de crime ambiental, esclarece por que indiciou o homem. Foi feito um procedimento administrativo, né, que é o procedimento da nossa competência. Nós consideramos que com os elementos que a gente tinha e os agentes que efetuaram essa ação confirmaram isso em consulta, os elementos que a gente tinha em relação à caça, eles não caracterizavam o excludente que está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Nesse caso específico, os elementos que a gente tinha, e inclusive comprovado por meio de fotografias, é que o autuado ele tinha condições de prover as necessidades suas e de sua família do ponto de vista alimentar de outros modos. Ele morava perto de um rio, tinha criação de pequenos animais, então a caça ela não se justifica no nosso ponto de vista, como um excludente que poderia ser alegado ao saciamento da fome sua e da sua família. E se a caça de animais é proibida no Brasil, surge uma dúvida. E os restaurantes que vendem carnes exóticas, eles têm autorização para matar esses bichos? Qual a origem desses alimentos? A coordenadora de fauna do IBAMA, Maria Isabel Soares, explica que existem certas permissões. Hoje em dia, a gente autoriza apenas os criadouros comerciais. Então, os criadouros comerciais que criam animais para finalidade de abate, seja para extração de carne, de pele, né? Então, esses criadores eles são autorizados. E os restaurantes, hoje em dia, eles têm que comprovar a origem daquele alimento. Então, eles não são necessariamente empreendimentos autorizados. Mas se eles forem fiscalizados, eles têm que comprovar a origem daquela carne, se aquela carne foi adquirida de um criador comercial autorizado. Esses restaurantes, bares e outros locais que servem comida exótica, entre aspas, né, que é carne de animal silvestre, eles possuem autorização e comprovação de origem daquele alimento, né? Então, como que aquilo é permitido? Apenas quando essa carne, né, é adquirida de criadouros comerciais autorizados pelo IBAMA ou autorizados pelo órgão ambiental estadual. Então, eles já compram a carne de um animal que foi criado para essa finalidade e aí eles revendem isso, né, na forma de alimentação. O juiz reforça que foi usado na decisão o princípio da insignificância, pois caçar para sobreviver não é crime. E o fato de o acusado ter abatido apenas 2 jabutis não causou nenhum dano à fauna local. Foi aplicado o princípio da insignificância, foi dito que a conduta é atípica, isto é, ela não é crime, né?
é uma conduta que está fora do alcance da norma ambiental. O que o tribunal fez foi interpretar a norma penal ambiental para dizer que para estes casos ela não se aplica, né? E o fundamento que o tribunal encontrou para isso foi a aplicação do princípio da insignificância, como já havia dito em casos anteriores, em situações análogas a essas também na área ambiental.